Muito bem. Então, nós temos aí várias formas de grafismo. Vamos poder observar cada uma delas, né? Vamos ver agora então. A gente tem então a representação do grafismo de uma tribo indígena, da tribo Munduruku, né, que está localizado no estado do Pará. Então a gente pode observar que em relação a outros grafismos, né, a gente pode observar a representatividade, né, a questão da pintura corporal. E a gente tem uma pintura, né, não tem uma fotografia, mas a gente pode evidentemente ver algumas características desse grafismo, né, a questão da pintura corporal, dos adereços, dos adornos que os indígenas eles utilizam, né, se é uma comemoração, uma festa ou algum tipo de ritual, enfim. Então a gente pode observar esse grafismo presente nessa tribo. O grafismo ele não está representado somente na parte da pintura corporal, pelo contrário, o grafismo está presente em várias formas de representações, e uma delas que é muito utilizado, a parte do grafismo, são os artefatos, né? No caso, os vasos, os jarros, né? Então a gente pode observar essa questão do grafismo também nessa parte do artesanato, né? Então a gente pode observar nesse vaso, né, aí da pintura, a questão das formas, né? A questão das cores que são empregadas, né? Então o grafismo ele também está presente nessas circunstâncias, né? Na questão dos artefatos pelos quais os índios utilizam, né? Então a questão dos vasos, dos jarros, né? De objetos de arte, né? Então em todas elas o grafismo ele está representado. Um exemplo bem claro dessa importância do grafismo indígena na arte indígena a gente encontra, por exemplo, nesse vaso da cerâmica marajoara. A gente pode ver as questões dos elementos visuais, as formas geométricas que são empregadas nesse jarro. Vocês podem ver o quanto de detalhes esse jarro ele possui, né? A gente pode observar exatamente, certo? E o que acontece? Vocês puderem prestar atenção, ao centro tem como se fosse um rosto, né? A imagem de um rosto, né? As feições do nariz, da boca. Então, assim, é um vaso cuja a característica do grafismo se encontra presente. A gente pode observar isso, né? Que é um vaso bem trabalhado, um vaso em que a arte foi levada bastante em consideração, e esse grafismo ele está representado, né, nesse exemplo, né? O grafismo, mais uma vez, ele não ressalta somente a questão da pintura, né, mas também da parte da cerâmica, também do artesanato. Então ele está presente nessa representação de um vaso da cerâmica marajoara, né? Vocês podem ver a riqueza de detalhes. É um vaso muito bonito, né? Muito bem trabalhado, e a gente pode observar esse trabalho artístico de uma forma mais apurada, né? A gente pode observar o quanto é importante essa questão da divulgação, né, da arte indígena através do grafismo. Bem, mas o grafismo ele não está presente somente na questão da arte indígena, né, como a gente já viu em elementos dessa aula, né? Ele não está presente somente na parte da pintura, mas a gente também pode ver a questão, por exemplo, da moeda
né? Vamos usar, por exemplo, a moeda do real, né? E a gente tem o anverso, né, que é a parte de cima, e o reverso, a parte posterior da nossa moeda. E a gente tem alguns exemplos, né, em que facilmente a gente pode encontrar a presença desse grafismo, né? Então, o que a gente pode observar? Que a efígie da República, à direita do núcleo prateado, a gente vai ver depois aqui da transição do slide a forma da moeda, né? Que é chamado núcleo prateado ao disco interno, né? E transpassando para o anel dourado, no caso o disco externo, assim posicionada, constitui um dos elementos de segurança da moeda de maior denominação, né? Então, quando existe dentro dessa possibilidade, por exemplo, sendo retratado na moeda, né, a questão dos elementos, né, constituintes, o que a gente pode observar? Que, principalmente a moeda de R$1, né, que ela tem essa grafia, a gente encontra, aliás, você pode pegar a moeda de R$1 e ver a questão do grafismo, né? E o que acontece? Na parte dourada, né, no anel dourado, ela faz referência às raízes étnicas brasileiras, né? E sendo representado esse grafismo em cerâmicas indígenas de origem marajoara, e no caso a legenda palavra Brasil, né? Então todos esses elementos eles são encontrados no anverso, ou seja, na parte de cima da moeda, né? Naquela parte do anel dourado, né? A gente sabe que a moeda ela tem duas partes, né? O núcleo prateado, que é o núcleo interno, né? Aquela parte do centro, e aquela parte que circunda a moeda, o anel dourado, é o que nós chamamos de disco externo, né? No reverso, no anel dourado, a repetição do grafismo indígena marajoara, né? Então a gente pode observar isso, que no núcleo prateado a esfera é sobreposta por uma faixa de júbilo, que a constelação do Cruzeiro do Sul faz alusão ao pavilhão nacional, e os dísticos correspondentes ao valor facial e ao ano de cunhagem, ou seja, o ano em que a moeda foi feita, né? E aí a gente tem o exemplo, né, gente? A gente tem o exemplo da moeda de R$1, né? Então, na parte interna, a gente tem a parte prateada, né? A parte central da moeda, onde tem as duas efígies, né? E ao redor dessa parte prateada, nós temos a parte dourada, né? Que é a parte do disco externo, onde estão localizados alguns grafismos referentes à cultura indígena, né? A gente vê aí algumas formas, e ao lado, né, na parte abaixo da moeda, a gente tem ao lado do grafismo a palavra Brasil sendo representada, né? E evidentemente na parte de cima a gente também o ano em que a moeda foi fabricada, um ano de sua cunhagem, né? Então a gente pode observar esses elementos da moeda, da parte do grafismo, né? Também na confecção das moedas de R$1 aqui do nosso país, né? Então é muito importante a gente ver isso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante essa questão do grafismo indígena. A aula de hoje foi uma continuação do assunto que nós trabalhamos na aula anterior, e espero que na próxima aula vocês possam se aprofundar ainda mais nos estudos e evidentemente colocá-los em prática, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal, até mais.